Olá pessoal, quero falar um pouquinho sobre o livro da Tamires Garcia. Tomei conhecimento desse livro depois de assistir o podcast dela com o Douglas Gonçalves do Jesus Cop. Ela comentou sobre o abuso religioso e a vivência dela em meio a uma relação abusiva na sua igreja, na sua liderança. Então ela se sentiu motivada a escrever esse livro, contar alguns relatos de outras pessoas, alguns relatos dela e um entendimento bíblico que ela teve em relação a isso, comparando com a Jezabel, a história de Jezabel, Acabe, os personagens, a dinâmica daqueles acontecimentos. Eu sou o pastor Renato Borges e te convido a curtir e se inscrever nesse canal se você gosta do assunto para compreender melhor a questão do abuso religioso. Você pode ter sofrido, pode estar querendo alertar alguém, pode estar passando por isso nesse momento, uma relação abusiva de um líder narcisista, um líder manipulador. Às vezes a gente leva tempo para poder se dar conta que estamos vivendo isso. Mas você seja muito bem-vindo ao canal e por isso eu peço a sua inscrição para você continuar acompanhando vídeos como esse. O livro, então, se chama Contra o Sistema, Desmascarando a Doutrina de Jezabel, da Tamires Garcia. E, de cara, assim, a partir do título, vale ressaltar que ela faz uma distinção, que a doutrina de Jezabel aqui, tanto a Jezabel que é citada em Apocalipse, que para alguns, ali a Jezabel é como o espírito da rainha Jezabel, como o perfil, o jeito de ser. Alguns outros vão dizer que esse é um tipo de demônio, Jezabel. E ela rejeita essa característica. Ela não diz que é um demônio essa Jezabel, um espírito maligno, mas um jeito de ser, um padrão de comportamento. Outras pessoas vão dizer que a Jezabel do Apocalipse não tem nada a ver com a rainha Jezabel, que seria uma moça daquela igreja local que ela estava agindo de uma forma indecente, levando as pessoas à corrupção, à imoralidade, coisas assim. Tanto a Jezabel no Antigo Testamento quanto essa citada no Apocalipse são dois personagens que se tornam o pano para manga aqui da escrita do livro da Tamires. Então ela dá características dessas duas personagens, seja o espírito, o jeito de ser, o espírito no sentido de o sistema de Jezabel, o sistema de governo que oprime, que manipula, que leva à imoralidade sexual, seja para homens ou para mulheres, ela também faz essa distinção. Não é que as mulheres sejam assim, mas pode ser homens ou podem ser mulheres, movido por esse jeito de ser. Algumas coisas, dentre as mais populares, das heresias mais presentes nos dias de hoje, dos falsos ensinos mais presentes, como o ensino da honra, da lealdade, a Tamires, ela eventualmente está apontando isso, não se aprofunda muito, mas eventualmente ela está apontando e jogando tudo para o relacionamento com Deus. Por exemplo, ela diz, a paternidade está em Deus, a honra, a lealdade, tudo isso está em Deus. Pode passar por algumas pessoas um referencial de pai na fé, mas não o gerador da tua vida espiritual, não o alvo, né? Mas no máximo como um referencial muito menor, muito inferior. E ela dá o relato de outras pessoas que passaram por um relacionamento abusivo de igreja. Ela cita outras pessoas. Ela diz aqui na página 29 que no lançamento do livro dela, ela não teve muita liberdade de falar, ela ficou até meio constrangida na hora do culto. Por quê? Porque ela teve um entendimento que lançar um livro, né, diante dos líderes religiosos que estavam à frente dela ou acima dela, é de certa forma uma desonra. Então você imagina, você lança algo na frente, antes do seu pai espiritual, do seu líder religioso, que isso é de certa forma uma desonra fazer esse lançamento, né? Você é um pastor auxiliar, ou um ajudante ali na sua igreja, um líder, e o seu pastor titular, ele não lançou um livro ainda. Seria uma desonra você lançar ali na frente dele. Ela pontua essas situações. Ela diz que descobriu que muitos amigos que ela tinha como amigos íntimos, eles estavam interessados no que ela poderia oferecer e não na essência da amizade, do relacionamento. Na realidade, nas bolhas religiosas, os relacionamentos,
eles sempre estão vinculados ao falso líder religioso. Quando você desapega dele, quando você se desgruda dele, todas as relações internas da bolha religiosa, elas são afetadas. E aí pode dar essa impressão de que eles só estavam com você por interesse ou por qualquer outra razão, mas começam a te olhar pelas costas. Ela diz que um certo rapaz, que ela ficou marcada pelas palavras dele, que naquele dia, enquanto saía da casa dela, ele disse: "Estou muito admirado. Se eu tivesse passado pela metade das coisas que vocês passaram, eu não sei se ainda seria um cristão." Tamanho é o abuso religioso. Algumas pessoas realmente elas são afetadas de uma forma tão profunda que elas desistem da fé. Elas não vão buscar uma outra igreja, elas simplesmente desistem da fé, porque é muito pesado pelo que se passa. Você imagina o que a irmã passou, a irmã Tamires Garcia passou, que tenha chamado a admiração assim dessas pessoas. Algumas pessoas já se admiraram com as nossas histórias, e eu até hoje me admiro com as histórias de outros irmãos que nos contam. Ela diz que ama esse texto também porque, falando sobre Moisés, né, por enxergar nele que é a verdadeira paternidade espiritual, o que ele faz na vida dos pais e dos filhos. Moisés, um pai espiritual para Josué, em momento algum exigiu que esse o acompanhasse na descida do monte. Enquanto Moisés descia, Josué permanecia na tenda, permanecia na presença. Essa é a verdadeira paternidade espiritual, aquela em que o filho fica para sempre ligado a Deus e não à figura humana. É como eu disse, ela recita aqui que Moisés seria ali um pai espiritual para o Josué, uma figura importante para ele, assim como Elias para Eliseu, só que eles somem, desaparecem, são recebidos no céu, eles saem da história e a história continua através dos seus sucessores. Tanto a questão da paternidade espiritual, ela não elimina esse termo do vocabulário, ela só coloca isso para Deus. Diz que a verdadeira paternidade espiritual está em fazer as pessoas filhos de Deus, ainda que tenha uma referência humana. Também, outros termos como a rebeldia, ela diz que a rebeldia é intolerável, mas ela diz não a rebeldia a uma pessoa, mas a rebelião contra Deus. Então ela não tira do vocabulário muitos termos que podem ser refutados como sendo uma falsa doutrina, como a paternidade espiritual, e nem essa ênfase da rebeldia, mas ela volta isso, a importância disso tudo, não mais para uma pessoa, mas agora para Deus. Porque quando fica em uma pessoa, a pessoa vira Deus, né? Quando fica em uma pessoa, a pessoa que deve ser devotada, que deve ser honrada, a lealdade deve ser a ela, a obediência a ela, a rebeldia não pode ser feita contra ela, mas a Tamires ela leva para o livro essa questão da relação deve ser feita em relação a Deus. Dentre os textos que a Tamires cita sobre o rei Davi, Moisés, Acabe e Jezabel, ela cita sobre o profeta velho, o profeta novo, uma emblemática história que me marcou muito enquanto eu estava no auge do abuso religioso, sofrendo muito. Um pastor dentro da denominação que eu era pregou esse texto sobre o profeta jovem, o profeta velho, e ele deu com detalhes a história, o que estava acontecendo nessa relação, essa relação de ciúme, de abuso, de fazer o profeta jovem sofrer, de manter o legado do profeta velho. Ele deu com detalhes isso de uma forma que exortasse o profeta velho e o tal abusador estava presente no mesmo ambiente, tanto que no momento ele deixa cair as coisas dele no chão, faz um barulho enorme nessa reunião, porque de certa forma aquilo mexeu com ele, deu para perceber o nervosismo, e eu estava vibrando por dentro, achando que aquilo seria um meio de socorro, uma corda para eu me agarrar no meio daquela história toda. Na página 70 ela diz assim: permitiu ao seu povo, depois dele, o segundo rei, a conquistar mais terras. Por incrível que pareça, não foi Davi, foi Acabe. Isso me ensina que você pode conquistar muitas coisas para o reino e ainda assim estar em aliança com Jezabel. Essa história das conquistas dos reinos, das guerras, foi motivo para Saul atacar o rei Davi, porque se Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares, e por inveja, Saul, com uma personalidade narcisista, ataca o rei Davi, busca perseguir a ele. Aqui também ela ressalta que Acabe, ele estendeu mais o reino do que o próprio Davi. Então ela ressalta que não importa a extensão do reino,
digamos assim, o crescimento da igreja local, o crescimento da denominação, ele pode estar apoiado em coisas erradas. Eu sempre digo isso, que o número não é sinal de aprovação. Por quê? Há muitas grandes seitas, como os Mormons, Testemunhos de Jeová e muitos outros, eles são gigantes. Há muitas seitas que nós estamos vendo documentários, lançando recentemente no Netflix, sobre muitas seitas pelo mundo, que elas se tornam imensas, grandes na sua região. E ainda assim, elas não são sinônimos de aprovação de Deus. É capaz de ter lá dentro um falso messias, doutrinas heréticas, e nós não podemos nos enganar com isso. Na página 93, ela diz assim que vitória não é sinônimo de aprovação. É mais ou menos isso que nós estamos comentando agora, né? Página 94, o que acontece nesse caso é que, a exemplo de Acabe, ao referir-se a Elias, os que saem são considerados perturbadores, ou, nos termos mais modernos, rebeldes. Imagina, nesse caso aqui, que Elias confronta os profetas Baal, e olha só, o sistema de reino de Jezabel e Acabe tinha muitos profetas. Você imagina uma igreja cheia de profetas? Ela exala a espiritualidade, né? Pelo menos a aparência da espiritualidade. E um ali confrontou todos esses profetas e confrontou a Jezabel e o Acabe. Poderíamos dizer assim, o pastor Jezabel e a pastora Jezabel e o pastor Acabe. E todos os seus profetas. Mas Elias confrontou eles na verdade, na profecia na verdade, e depois ele foge do reino amedrontado, porque é ameaçado de morte. Esses que saem dessa maneira, nos dias de hoje, são chamados de rebeldes nas igrejas, porque se rebelaram contra o rei e a rainha. Mas, como ela diz, a questão é se a rebelião ela foi feita contra Deus, contra a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, você ser rebelde a um lobo, a um falso líder religioso, isso é o correto a se fazer. Você tem que se rebelar contra os falsos líderes religiosos, e isso em obediência à vontade de Deus. Um texto ela diz assim: conheci uma irmã que participou de um certo ministério de adoração, vou chamá-la de Pamela. Para preservar a identidade dela, essa irmã sofrendo nas mãos dos líderes, considerados pelas escrituras como lobos, aí ela usa o termo que eu uso muito, né, os lobos, demorou muitos anos para romper os laços de escravidão. Isso juntamente por crer nas palavras desse homem e mulher, que afirmaram que as canções haviam alcançado evidência nacional. Os testemunhos chegaram a milhares de pessoas, assim como esses pastores profetizavam e operavam curas, sinais, maravilhas. Certamente a aprovação de Deus estava sobre aquele lugar, ou aparentemente, né? Ainda que houvesse adultério, roubos, manipulações, domínio sobre a vida daquela igreja. Então todas essas coisas aconteciam, e nós vemos relatos assim, em que no ministério tem roubo, tem crime acontecendo, tem imoralidade sexual, e uma aparente ação espiritual, de milagres, de profecias, uma série de coisas acontecendo, e as pessoas acabam chegando à conclusão: se ele está profetizando, se está tendo revelações, se está tendo uma ação miraculosa, então Deus está aprovando ele. E a irmã Tamires Garcia deixa claro isso no livro dela: não, isso não é sinal de aprovação de Deus. Andando nos bastidores dos maiores shows, dos maiores ministérios, é visto todas essas coisas acontecendo e a aprovação de Deus não está ali. Esse é um pedacinho dos detalhes do livro da Tamires Garcia. Eu recomendo que você leia, se informe mais sobre esse assunto. Depois diz aí o que você achou, depois que você lê esse livro super indicável aí da Tamires Garcia, das poucas literaturas que nós ainda temos produzidas aqui no Brasil sobre o tema do abuso religioso. Algumas são traduzidas, estão chegando no Brasil aos poucos, mas produzidas internamente para o público brasileiro, nascido de autores brasileiros que viram a situação do evangelicalismo brasileiro. É muito interessante de ler, tá bom? Um grande abraço a todos vocês que chegaram até aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deus te abençoe muito.